revelado que Shanks foi um cavaleiro sagrado. God Valley de fato acabou nos deixando com um gosto amargo na boca, mas deixa eu te perguntar, você realmente achava que isso seria o fim do flashback? Que o Oda simplesmente pararia por ali porque já tinha dado informações demais? Sim, eu também, mas nós não poderíamos estar mais enganados, porque o capítulo 1167 de One Piece não veio brincar. Ele veio conectar tudo sobre o Shanks, sobre os Cavaleiros Sagrados e sobre o verdadeiro passado de Elbaf. Além disso, tivemos menção de monstros no Triângulo de Florian, o Shanks usando uma bandagem com o olho machucado e que ele foi quem salvou uma certa pessoa 15 anos atrás. E também temos o Loki. Ah, o Loki. Esse daí estava incendiando uma vila inteira porque resolveram enfurecê-lo. Mas segura essa informação aí, porque antes de a gente chegar nesse momento devastador, precisamos entender uma coisa. Harold fez um pacto com o demônio, literalmente. Ele recebeu uma tatuagem chamada Contrato do Mar Superficial, que é o primeiro estágio de um vínculo direto com Imu-sama. E isso muda tudo sobre como os Cavaleiros Sagrados e os Goroseis funcionam. Bom, dito isso, o capítulo 1167 começa logo depois de onde paramos. Harold recebeu a permissão de se provar para o governo mundial e agora saiu em várias missões pelo mundo, e uma delas tem a ver com o mistério que assombra One Piece há anos: os monstros do Triângulo de Florian. Aquela sombra gigantesca que a Lola e os piratas do Chapéu de Palha viram durante o arco de Thriller Bark. Você se lembra? Eu me lembro que naquela época a comunidade inteira tinha teorizado que seria um gigante ancestral, ou um monstro marinho colossal, ou até mesmo o próprio Plutão. E agora, o Oda finalmente entrega a resposta. Mais ou menos. Era o Harold e também não era. O narrador deixa claro que o Rei dos Gigantes não é exclusivamente aquele monstro, porque ele atacava navios de piratas em várias regiões diferentes. O Triângulo Florian era apenas uma delas. Então o que diabo estava no Triângulo de Florian que era tão grande que parecia um país flutuante? E aqui entra a teoria dos gigantes ancestrais da Galelar. Lembra que o Rox mencionou esses gigantes pro Loki no capítulo passado? Gigantes ancestrais que normalmente são 3 vezes maiores que os gigantes normais. E se algum deles estiverem congelados no meio do Triângulo Florian, selados em gelo, e a névoa densa do local cria uma ilusão ótica tipo o espectro de Brocken que vimos em Skypiea. Sombras gigantes na névoa parecem gigantescas e com ralos de arco-íris. Mas tem um problema. Se esses gigantes antigos estão congelados, por que eles afundaram navios? Afinal, os gigantes da Galelar eram carpinteiros e saqueadores. Talvez esse gelo não os tenha selado completamente. Talvez eles ainda tenham consciência suficiente para atacar quem se aproxima. Ou talvez eles estejam acordando. Voltando ao Harold, ele estava fazendo isso como parte do voto da penitência dele, para expiar 1000 anos de pecado dos gigantes. Ou seja, esse foi o vínculo que ele fez com Imu: cortar navios de piratas ao meio, lá no meio do oceano, sozinho, como uma espada real. E obviamente, o governo adorou isso. Tanto que depois do incidente de God Valley, os 5 anciões promoveram Harold a lâmina devota de Deus. E aí é que vem a parte sinistra. Agora, sério, presta muita atenção aqui, porque essa é a revelação mais importante do capítulo. Então já deixa seu like e se inscreve antes que eu me esqueça. Bom, os 5 anciões explicam pro Harold que existem 3 estágios de contrato com Deus. E quando eles dizem Deus, eles estão falando de Imu, obviamente. Primeiro estágio, contrato do mar superficial. É uma ligação fraca. Harold recebe uma tatuagem no seu braço esquerdo e parece que não ganha nenhum tipo de poder a mais. Porém, iremos explicar isso um pouco mais na frente. Segundo estágio, contrato do mar profundo. O vínculo real começa aqui. Talvez até mesmo os poderes regenerativos. E terceiro e último estágio, contrato do abismo do mar. Esse é o pacto completo entre os 13 escolhidos e o Imu. E aqui que vem a pergunta: quem são esses 13? Seriam apenas 8 cavaleiros sagrados e os 5 Goroseis, afinal 8 mais 5 são 13? Ou seriam 13 cavaleiros sagrados que seriam realmente ali as lâminas devotas de Deus e os Goroseis estariam em um cargo mais acima? É essa última parte aí que eu acredito, beleza? Porque nós já vimos várias vezes durante o mangá os cavaleiros sagrados sendo considerados como mais de 10 pessoas, ou seja, possivelmente 13. De qualquer forma, baseado nisso, vamos conectar os pontos. Gunko tinha o contrato completo aparentemente. Ela era imortal e Imu conseguia possuir o corpo dela completamente, como nós vimos em Elbaf. Saturn também tinha o contrato completo, afinal ele é um Gorosei, imortal e possuível. Mas e o Shanks? Eu falei que eu ia explicar. Shanks só tinha o contrato do mar superficial quando perdeu o seu braço, e o braço nunca regenerou.
por isso que eu falei que faz sentido. Afinal, o contrato do mar superficial não dá imortalidade, não dá regeneração, é só uma ligação fraca. Mas então para que serve? Rastreamento, comunicação e Imu poder sentir onde a pessoa tá, poder ouvir o que tá acontecendo ao redor, é tipo um espião involuntário e talvez até mesmo ele possa ser invocado pelo governante supremo. Shanks percebeu isso, por isso que quando o Lorde da Costa arrancou o braço dele salvando o Luffy, Shanks não tentou recuperá-lo, porque aquilo foi uma bênção disfarçada. Ele se livrou da tatuagem e do seu contrato, se livrou do rastreamento de Imu e se tornou livre, livre para se tornar o imperador, livre para proteger o Luffy sem comprometer a segurança dele. Porque se Imu pudesse rastrear o Ruivo, ele descobriria sobre o Chapéu de Palha, sobre a Gomu Gomu no Mi, sobre tudo. Mas também temos uma outra camada. Diferente do Shanks, Harold não sabe nada sobre isso. Ele acha que é uma honra. Ele tá empolgado se perguntando que será que Elbaf vai ser aceito no governo mundial. E os anciões apenas dizem sim. A real é que a gente já sabe que eles nunca aceitariam Harold nem Elbaf. Eles só querem usar o Rei dos Gigantes para conseguir o exército do seu reino. E quando ele não for mais útil, seria descartado. Seguindo, agora vem a bomba que muda tudo sobre o Shanks. 15 anos antes do início da história, acontece o incidente mais famoso da era pré-Luffy. Fisher Tiger invade Mary Joyce e liberta milhares de escravos. Inclusive, Boa Hancock e suas irmãs são mostradas nesse capítulo. Diante disso, todo mundo sempre assumiu que Fisher Tiger fez isso sozinho. O Homem-Peixe subindo a Red Line, invadindo a Terra Sagrada e libertando escravos. Mas isso sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. Como que ele conseguiu fazer isso sozinho? Mary Joyce é a fortaleza mais protegida do mundo. Tem cavaleiros sagrados, tem CP0, tem almirantes por perto. Fora que depois do que aconteceu com Rocks no passado, eles com certeza aumentariam a vigilância e a força de guardas responsáveis pela guarda. Contudo, um cara conseguiu invadir, libertar escravos e escapar. Não faz sentido. Tiger não era nem 1/100º da força e resistência que Rocks era. Só que o Oda finalmente entregou. Shanks ajudou. Durante esse capítulo, nós vemos o Ruivo envolto em um manto coberto pelas sombras ajudando o Fisher Tiger. Para aqueles que têm dúvidas, só pela silhueta dá pra perceber. Mas agora também tem uma pergunta, por que será que o Ruivo faria isso? Bom, pessoal, porque esse homem, essa lenda, estava jogando o verdadeiro xadrez 4D, que só ele compreendia. Basicamente, como nós vimos, isso tudo aconteceu depois da morte do Roger, naquele momento que o Shanks chorou nos braços do seu pai adotivo. Após isso, ele foi para a Terra Sagrada, mas não para realmente experimentar a vida de um nobre, mas para poder investigar como que as coisas funcionam lá dentro e poder sabotar os planos de Musamá. Foi justamente por ele ter desempenhado esse papel de o bom filho sempre retorna para casa, foi que ele descobriu que a Cypher Pool estava em posse da fruta de Nika e pôde emboscá-los no futuro. Shanks também sabia que precisava de informação. Por isso, e de braços abertos até a sua família, foi o pontapé inicial de sua estratégia que finalizou com sua traição após arbitrariamente deixar o Rei do Mar devorar o seu braço, marcando assim o encerramento do seu pacto com Imu. Portanto, ajudar Fisher Tiger foi só um bônus que ele pôde fazer por estar lá naquele momento. Afinal, quebrar o sistema foi sempre o seu objetivo. Contudo, também temos um outro detalhe. Shanks tá com uma bandagem no olho esquerdo e todo mundo pirou quando olhou os spoilers. Será que Shanks é o pirata do tapa-olho que Oda sempre quis desenhar? Sinceramente, não. Ao menos isso daqui não tem nada a ver com tapa-olho. E é por isso que eu sempre digo, sempre leiam antes de sair compartilhando qualquer coisa. Porque isso aqui é o clássico caso onde os spoilers descrevem algo completamente nada a ver. De qualquer forma, essa bandagem está claramente cobrindo o seu olho esquerdo e as suas famosas cicatrizes, porque Shanks tinha acabado de se encontrar com Barba Negra naquela época e levou aquelas 3 marcas no olho. Mas isso também levanta outra pergunta, por que diabos ele estava lutando contra o Teach nessa época? Será que Mu tinha descoberto o paradeiro dos Dave? Será que mandaram Shanks investigar? Ou será que o Ruivo descobriu sozinho quem o Teach era, mas foi atacado porque, né, o Barba Negra é diferente do seu pai? Bom, não sabemos, mas o timing é suspeito demais. Agora, vamos falar da cena mais carregada de simbolismo do capítulo. Harold chega em Mary Joyce e vê Shanks e Shamrock juntos, lado a lado, gêmeos, e o Oda deliberadamente desenha eles como espelhos um do outro. Mesma altura, mesma postura, roupas semelhantes de cavaleiros sagrados, mas personalidades completamente opostas. Shanks tá nervoso, ansioso, quer capturar o culpado da invasão para ser útil. Enquanto isso, Shamrock está calmo, calculista, e isso cria um contraste brutal. Porque Shanks, em seu jogo mental, quer passar a imagem do filho ansioso que quer se provar o mais rápido possível para recuperar o tempo perdido. Enquanto Shamrock já é confortável naquele mundo, já é um membro respeitado dos Cavaleiros Sagrados. E por isso tem um outro detalhe que quase nenhum de vocês vai saber. O editor do Oda, Junior Fukuda, revelou em outubro de 2025 que a estreia de Shamrock é extremamente importante. Tanto é que para entender o personagem, Fukuda precisou saber o segredo
segredo do One Piece. Isso significa que Shamrock está diretamente conectado ao tesouro final. E se juntarmos isso com a teoria de que a espada do Shanks Griffon também tem uma Akuma no Mi assim como as cérebras do Shamrock, a gente está falando de gêmeos que representam dois caminhos. Shanks escolheu a liberdade, Shamrock escolheu a opressão. Shanks se tornou o imperador que protege o equilíbrio, enquanto seu irmão gêmeo se tornou um algoz dos Cavaleiros Sagrados. E no final, eles vão se enfrentar. Porque o Oda não desenha espelhos por acaso. Espelhos sempre se quebram. Agora, seguindo, nós vamos falar sobre uma revelação importante que pode, inclusive, criar um casal futuro em One Piece, o que isso por si só já é raro. Durante uma visita à Ilha dos Homens Peixe, como parte dos seus esforços para construir a paz entre os gigantes e o mundo exterior, Harold e Neptune bebem juntos enquanto o Rei dos Tritões propõe que sua filha e o Loki deveriam se casar. Só que, nesse momento, curiosamente, o Harold chama Shirahoshi de moça. Se você se lembrar bem, Loki tinha uma amiga chamada Moça, que ele ficava falando através do Dendemushi, e moça, como já expliquei em outros vídeos, pode significar peludo ou com muito cabelo. Esse uso da palavra moça é semelhante ao que o Rod disse quando foi até a Ilha dos Tritões e que garantiu ao rei que não iria sequestrar sua filha peluda. Mas naquele momento Neptune insistiu que ela não seria assim. De qualquer forma, paralelamente a isso, nós precisamos lembrar que Loki também pediu Charlotte Lola em casamento, filha da inimiga de Elbaf, Charlotte Lilin. Mas vamos ver se o Oda vai se lembrar desse ponto na trama, já que ele é um dos principais motivos pelos quais Elbaf Big Mom tem uma relação negativa. Se Loki tinha sentimentos verdadeiros por Lola, o que isso faz de Shirahoshi? Talvez seja por causa do destino compartilhado de serem membros de realezas gigantes, presos e escondidos do mundo. Loki foi aprisionado por ser apontado como culpado pelo assassinato do seu pai, enquanto Shirahoshi teve que ser mantida trancada porque um pirata perturbador chamado Vanderdecken estava tentando alcançá-la. De qualquer forma, esse vínculo entre duas linhagens reais importantes de One Piece e que sofreram estigmas sociais do governo mundial pode ser a chave para o futuro. Afinal, Shirahoshi, desde que viu Luffy pela primeira vez, ele se comportando e a protegendo, sempre gostou do Chapéu de Palha. E agora Loki também terá o prazer de admirar Nika, o guerreiro da libertação, na imagem do Chapéu de Palha. Uma vez que Oda une Loki e Shirahoshi, independente de ser através de um casamento ou de uma amizade, teremos aqui a reunião de todas as raças que lutarão ao lado de Luffy na guerra final. De qualquer forma, será fascinante se confirmado que a Princesa Sereia é essa tal de moça, que pra mim já tá mais do que confirmado. Enquanto isso, em Elbaf, as coisas ficam sombrias. Ida começa a passar mal, ela se recusa a contatar o Harold porque ele está em uma missão. Diante disso, Harudin vai para o mar procurar um médico o mais rápido que consegue. Já o Loki tá preocupado, mas como alguém que nunca foi bom em falar sobre seus sentimentos, ele esconde. O príncipe amaldiçoado é orgulhoso e ainda tem aquela máscara de príncipe malandro. Porém, Ida diz algo devastador para os amigos dela. Mesmo não sendo ligados por sangue, Loki é um filho precioso para mim, assim como Harudin. E isso é muito importante, pessoal, porque a mãe biológica do Loki o odiava. Ela o jogou no submundo e rejeitou ele desde o momento que nasceu, só por conta dos seus olhos e de uma profecia fajuta. Mas a Ida o acolheu, deu amor, deu lar, e Loki pela primeira vez na vida, de fato, teve uma mãe. E sabemos que no momento em que uma personagem se declara mãe em One Piece, sua chance de morte sobe para quase 100%. E aqui não foi diferente, porque logo descobrimos que a Vila dos Cervejeiros envenenou Ida. E por quê? Simplesmente pela vingança por Astrid, a verdadeira rainha do clã deles. Segundo um dos gigantes de lá, Ida era uma estranha, uma mulher de fora que roubou o trono. E eles não conseguiriam aceitar, então decidiram matá-la. Para ficar pior, o gigante da Vila dos Cervejeiros ainda teve a audácia de falar pro Loki que ele concordaria. Afinal, todos ali pertenciam ao mesmo clã da verdadeira rainha Astrid, o que significa que todos os tesouros deveriam pertencer a eles. Ele achava realmente que o Loki iria apoiar, que iria concordar, porque o Loki é filho do Harold e também porque ele é da realeza. Mas, sinceramente, esse cara não entendeu quem o Loki era. E é aí que vem a página dupla final épica do capítulo. A Vila dos Cervejeiros em chamas, prédios desmoronando, gigantes correndo e no centro do caos, Loki segurando o gigante pelo pescoço. A cena é de arrepiar quando o príncipe simplesmente solta. Ida não vai morrer por conta disso. Vai... Eu me lembro bem, minha mãe biológica me jogou no submundo com nojo. Que se dane os tesouros, que clã de lixo. É melhor ainda não morrer por conta disso, porque ela é a única que eu chamaria de mãe. Então, diante disso, nós vemos uma cena do Loki se lembrando de Ida quando ele ainda era uma criança sozinha. Ela nunca o maltratou ou tentou tirar vantagem por ele ser o príncipe herdeiro. Sempre tentou fazê-lo se aproximar e cuidar dele. Dito isso, Loki pela primeira vez sentiu-se acolhido. Pela primeira vez teve uma família, e agora os gigantes envenenaram ela. E então, Loki fez o que qualquer filho faria.
destruiu tudo. Queimou a vila inteira. E isso explica muita coisa sobre o príncipe que conhecemos no presente. Porque o Loki atual foi preso por matar o Harold, por roubar a Akuma no Mi lendária da sua família. Bom, eu imagino que tudo foi articulado. Já que ele tinha fama de destruir, ele se juntou ao plano do Gaban. 14 anos atrás, quando eles chegaram até a Sala do Trono e viram a verdade, eles precisaram criar uma narrativa que fizesse com que Elbaf ainda tivesse chances de prosperar. Talvez até eles quisessem manter os sonhos de Harold vivos, ou talvez eles tenham se aliado com o Shanks por algum outro motivo. No fim, o Loki sempre tentou ser alguém bom e agradável para todos que ele respeitava e admirava. Porém, todos foram mortos ou foram ruins com ele. A sua ideia de Nico Destruidor deve também ser uma interpretação de um personagem que ele sempre sonhou. E que, como vimos, ele acreditava que o Rock seria essa pessoa. No fim, como o próprio Zebek disse, apenas o Harold tinha força para controlar a Galaylá e mudar o mundo. No caso, o Loki herdou essa força e fará isso no momento certo, ajudando o Luffy a virar o mundo de cabeça para baixo. Dito isso, o capítulo 1167 nos mostrou 3 tragédias paralelas. Harold fazendo um pacto demoníaco achando que tá salvando Elbaf, quando na verdade tá se vendendo pra Imu. Shanks sendo forçado a viver em Mary Joyce e usando a primeira chance que teve para sabotar o sistema libertando os escravos. E Loki queimando uma vila inteira porque envenenaram a única pessoa que o amou de verdade. Todas essas histórias se conectam, porque no final, o One Piece é sobre isso, sobre sistemas opressivos, sobre pessoas tentando ser livres, e sobre o preço que pagamos por nossas escolhas. Mas a pergunta que fica é, depois de tudo isso, Loki será liberto? Ou melhor, reformulando a frase, será que Loki irá conhecer a liberdade? Comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer, porque semana que vem promete ser ainda mais insano. E não tem pausa, então eu tenho apenas 2 coisas pra falar pra você. Hoje é Black Friday, então se você tá afim de dar um presente pra alguém, então eu recomendo pra você esse Funko do Luffy Gear 5 que eu tô deixando aqui no topo da descrição do vídeo, ou que tá aparecendo aqui na tela. É isso, pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima.